Glória a Jesus, glória a Jesus. Também quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Alegria esbanja a partir da minha alma em poder estar mais uma vez com vocês, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, irmãos, antes de dar prosseguimento àquilo que Deus colocou em meu coração, para que nós compartilhemos com a igreja do Senhor, eu gostaria muito de, no máximo, em 5 minutos, dizer algo a vocês. E antes, todavia, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela vida de cada um de vocês, aqueles que estão firmes no Senhor. Você está firme em Senhor Jesus? Você que ficou firme e foi cobertura de oração no período em que... Obrigado, meu irmão. No período em que nós estivemos de viagem. Vai dar certo, irmão, vai dar certo. Fica tranquilo que dá certo. É porque é assim mesmo. No período que nós estivemos de viagem à África, e alguns irmãos estiveram conosco, orando, compartilhando conosco, e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, e essa é a razão da minha oração nesse momento, que o Senhor nosso Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero orar com você. Pai de amor, eu quero te glorificar, meu Deus, pela tua glória, pelo louvor da tua glória, visto na vida de cada um dos meus irmãos, na unidade da igreja, as orações recebidas e sentidas, ó Pai querido, Senhor, no esforço de cada um dos meus irmãos que estiveram conosco, mesmo à distância, enquanto estivemos ali naquele lugar, apregoando o teu evangelho de vida e de paz. Meu Senhor, também eu quero te louvar por aqueles que ajuntaram, que ombraram, ó Pai querido, com a direção dessa igreja, nesse período em que estivemos longe deste lugar. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor me traz de volta e posso apregoar a tua palavra e dizer que o Senhor é bom, aqui e acolá, em todos os lugares o Senhor é Deus. E o Senhor domina sobre as nações, mas o Senhor impera e domina sobre esta cidade de São José dos Campos. E nós queremos sempre adorar o teu nome, por essa benesse que o Senhor tem nos dado, em viver a realidade, ó Pai querido, do Senhor para as nossas vidas. É o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Tome assento por um instante, enquanto eu gostaria, irmãos, de gastar uns 5 minutos com vocês para falar a respeito do que fomos fazer ali, que às vezes não é sentido, não é compreendido por alguns, né? Mas eu gostaria de, primeiramente, dizer que quando você ouvir falar em Revival, é uma união de pastores, igreja, que nós, desde o início, em não tendo muita força, foi decidido que nós nos uniríamos. E o Revival, ele tem a intenção primordial, é buscar 24 horas de oração. É um relógio de 24 horas de oração que acontece sempre, enquanto a igreja no Brasil está dormindo, a igreja em África, a igreja na Europa, a igreja nos Estados Unidos, a igreja na Ásia. Existe um dos nossos irmãos, juntos a um Revival, orando por você e nós aqui orando por eles. E desta forma o Senhor preparou para que nós estivéssemos nessa expedição, uma expedição composta por 6 pastores e alguns empresários, por isso que quis que os irmãos seguissem-nos, a nós particularmente, no grupo pastoral. E a intenção maior era ir nos lugares, porque quando se fala de África, claro que eu vou falar aqui de uma forma específica na próxima quinta-feira. Mas quando se fala de África, infelizmente, não entendo o porquê, mas é normal o brasileiro pensar que é um país. Mas na realidade a África é um continente, 2 vezes maior do que a América do Sul. Nos deslocamentos que fizemos, por exemplo, é como para ir de Joanesburgo, África do Sul, até Nampula, é como se saíssemos daqui ao Chile, depois você sair dali ao Paraguai. E buscamos com o Revival levar não aqueles lugares que por vezes alguns missionários não trazem uma realidade pura daquilo que é realmente África. E alguns dizem, irmãos, África não é aquilo que você vê crianças passando fome, não é sede, não é seca, não. A África é bonita. É porque essa pessoa só foi à África do Sul ou talvez em Marrocos e viu o melhor da África. Mas nós rumamos, e é entendimento do pastor Clodoaldo Massagli, ir a algum lugar, e é isso que fizemos, onde não existe água, não existe rede elétrica, não existe pavimentação, são os lugares longínquos,
onde as pessoas com menos condições existenciais não vão. E eu vou dizer aqui, claro, na quinta-feira, que são esses lugares onde você não pode usar a água deles, porque senão você é contaminado com ebola, com malária ou alguma coisa dessa natureza. O deslocamento em alguns lugares, como nas fronteiras de Namíbia, de Nigéria e etc., você não pode passar sem alguém do governo com arma longa, porque senão você é vitimado. Para que vocês tenham ideia, 2 dos meus cartões que eu uso aqui no Brasil, e já usei na Europa, já usei na Ásia, eles travam. 99 Pay, Recarga Pay, Caixa Econômica Federal, não funciona nesses lugares onde fomos, porque são lugares de alto índice de sequestro. Então não, nós não fomos à África boa. Sim, nós dormimos no chão. Sim, dormi num lugar juntamente com meus companheiros, juntos ali, à distância de 2 palmos um do outro. Não, não fomos nos hotéis 5 estrelas, não. Não estivemos em Cape Town, tivemos depois na saída, e nem na cidade do Cabo, Joanesburgo foi passagem de vinda. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que essa é a intenção do Revival: ir aonde a maioria não vai, aonde a água é necessária. E aí nós iremos pormenorizar melhor na quinta-feira. Então eu louvo a Deus pelos irmãos que nos cobriram de oração. São dias ali, debaixo de bruxaria, que o sono é tolhido. Alguns dos nossos irmãos que não pastores e desavisados que estavam, perderam sono, levantavam à noite e se assustavam, corriam de um lado para o outro, porque é um lugar debaixo de potestades do mal. Então, irmãos, nós fomos sim numa missão, mas ali naquela missão, o Senhor fez com que os meus olhos vissem. Eu não vou contar o que eu não vi, e as nossas mãos tocarem em perna ressequida, e o Senhor fazer crescer e andar. Pessoa que não enxergava sem o globo ocular, o Senhor gerar diante dos nossos olhos, diante de 3 orações, o globo ocular vir, enxergar e o nome do Senhor ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ali, irmãos, nós batizamos pessoas, ganhamos pessoas para Jesus, sentimos o impacto sim, e amedrontado que saímos nos últimos 3 dias de volta, mas a verdade é que estamos aqui para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus, amém? Queridos, desta forma, eu quero agora deixar o restante para quinta-feira, mas quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, porque hoje nós nos reunimos aqui. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, para que nós remoêssemos a partir dessa palavra, que estando ali naquele lugar, eu olhei e perguntava ao Senhor: meu Deus, por que que nós precisamos estar aqui num lugar como esse? E quero dizer para vocês que no lugar por onde passamos, na ilha de Vasco, Moçambique, ali imperadores de Holanda, Portugal e Espanha e Inglaterra passaram por ali para retirar daquele povo, para exigir daquele povo. Não se confunda, porque existem africanos inteligentes, como os congoleses, somalianos, nigerianos e alguns outros. Mas, mormente onde fomos, aqueles que falam a língua Makua, Swahili e também em Moçambique, são pessoas subservientes. E essas pessoas, elas deixam que outros nos dominem. Por isso os europeus saquearam. E eu vou contar somente um detalhe, para não pular e não voltar outra vez na quinta-feira, né? Nós fomos em lugares ali, onde regentes, ali está grafado na história, não é história e nem compreensão minha, em que regentes, reis, além de tomar das melhores mulheres daquele país, gerarem filhos com ela, e depois deixar com que elas servissem como suas escravas, e essas pessoas concorriam para poder viver essa realidade. Também os maiores artesãos daquele lugar foram arrebanhados e trazidos. Eu não vou dizer o nome aqui claramente, porque estamos online, mas na história, um dos nossos príncipes regentes, que passou por Moçambique, fez com que algumas mobílias que eu vi fossem feitas, e pelo orgulho do coração, depois que aquelas pessoas faziam aquelas mobílias, aqueles mobiliários, mandava cortar-lhes as mãos, para que eles não fizessem outra, e outros reis não tivessem, para que eles fossem os únicos a terem aquele poder, e aquilo que eles tinham naquele momento. Então, foi naquele lugar, onde nós, muitas vezes, diferente de você e eu, que se eu citar aqui o Evangelho, ou seja, o livro de Isaías, capítulo 53 e verso 5, eles não saberiam encontrar, porque nem sabem ler. Mas é essa palavra que nós vamos levar.
E essa palavra de consolação, e quando eu dizia essa palavra àquele povo ali naquele lugar, numa das aldeias, embaixo de um cajueiro, o Senhor trouxe ao meu coração a palavra que eu vou trazer a vocês. Mas o início disso tudo, e eu quero dizer para vocês que eu daria o nome a essa palavra como o conforto de Deus. E tudo começou quando ali eu lia essa palavra, dizendo sobre Jesus. Não aquele Jesus cuja cruz, trazido por Vasco da Gama, entre outros homens, trazia uma cruz e apresentavam um Jesus que eles serviam, mas chegavam para saquear os lugares. Eu dizia para eles, e esse é o evangelho que nós pregamos, o evangelho simples, porque ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Talvez para você isso não faça sentido, mas para aqueles que foram escravizados começam a compreender quem é esse Jesus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, não houve engano na sua boca. Todavia, ele era rei, mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercede. E esse Senhor é o Senhor que veio salvar a vida de vocês, dizendo a ele. E eles então se alegram, irmãos, sabendo que aquele Jesus, cuja cruz incrustada na sua terra veio para saquear, na verdade não veio para saquear, mas veio para salvar vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Diante disso, quando se começa a falar, e é o evangelho simples que tem que se falar ali naquele lugar, porque eles não compreendem muitas coisas, e eu comecei a pensar comigo: Senhor, por quê? Por que que o Senhor nos trouxe até aqui? Por que que o Senhor nos rumou até aqui? E o Senhor me deu essa palavra para dizer a essa igreja, e eu quero juntamente com vocês compartilhar. A palavra do Senhor que veio à minha mente está em Isaías capítulo 40, e o verso 1, tão somente essa parte: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Queridos, o Senhor Deus, Ele trouxe através do profeta Isaías um conforto para o povo de Israel, para que o povo de Israel soubesse que mesmo que Israel estivesse sendo oprimido, mas o Senhor estava com ele. O profeta Isaías é conhecido como um dos profetas maiores, assim como foi Daniel, assim como foi Jeremias. Esses profetas maiores, os 4 profetas maiores, eles não são tidos como profetas maiores pela importância deles, pela riqueza, ou pelo que eles representavam, não, senhores. Eles são tidos como profetas maiores, e outros são conhecidos como profetas menores, devido à sua obra realizada, o seu conteúdo escrito. Esses homens, assim como Isaías, que foi contemporâneo de outros como Miqueias, Oséias e Amós, eles profetizavam em reinos diferentes de Israel. Preste atenção nisso. Alguns na área sul, no reino do sul, e outros no reino do norte. O reino do sul, e eu acho interessante aqui,
se profetizava, alguns profetas profetizavam, e a palavra de Deus ia para aquele reino. Alguns adoravam a Deus em Jerusalém, e outros adoravam em Samaria, depois da morte de Salomão e da divisão do povo. Mas o Senhor, mesmo o povo falhando, mesmo o povo errando, o Senhor Deus trouxe profetas para o reino do sul e trouxe profetas para o reino do norte. Isaías, assim como os profetas maiores, eles eram e ficaram conhecidos na teologia como profetas maiores, porque atravessavam mais de um reinado. No caso de Isaías, ele profetizou durante o reino de Uzias, durante o reino de Jotão, durante o reinado de Acás, durante o reinado de Ezequias. Então eles tinham uma época grande profetizando, e a envergadura das suas profecias é que delimitou dentro da teologia os profetas maiores e menores. Pastor, por que o senhor está dizendo isso, se o senhor quer falar de conforto de Deus? Porque, irmãos, não confundam, nós não somos melhores do que os africanos, nós não somos melhores do que os venezuelanos. Eu não sei que reino somos nós, talvez o reino do sul, talvez um reino mais bem tratado, porque descubro nesse momento que nós temos mais do que precisamos. Simplesmente, e eu já estive no sertão nordestino, o sertão entre Alagoas e Pernambuco, onde as pessoas passam o dia em busca de água, pensando em água. Mas o governo do Brasil, corrupto ou não, ainda manda carro-pipa. Eles conseguem receber pessoas com mais frequência. Então, aqui, nós somos melhor tratados do que naquele lugar da África. Uma expedição saiu desta cidade para lá, uma semana depois, mas eles foram para a cidade de Beira. Beira é uma cidade turística, e ali pelo menos tem água. Ninguém quer ir nos lugares onde está beirando o Seriguete, onde não haverão trocas. São lugares difíceis, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, o que nós estamos comemorando hoje, cuja mesa está posta para lembrar da sua morte, morreu por aquele povo. E o conforto de Deus para as nossas vidas nesta noite não é diferente do conforto de Deus para a vida daquelas pessoas que ali estão, e que nos recebe como se fôssemos o próprio Deus. Porque o Senhor Deus que trouxe um conforto para Israel é o mesmo Deus que traz o conforto para a igreja. Segundo está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 7. Porque Jesus disse, olha só, irmãos, Jesus nos falou no Evangelho de João, capítulo 16 e verso 33, que nós teríamos tribulação, que nós teríamos lutas. Ele não disse o contrário. Jesus nos avisou que nós seríamos provados, teríamos aflição e tribulação. Mas Ele nos mandou ter um sentimento. E esse sentimento não é fiquem tristes. Esse sentimento é tenham bom ânimo. Glória a Jesus. Ele nos mandou, irmãos, ter bom ânimo, não porque nós não sofreríamos quando conhecêssemos Ele, mas porque nós seríamos perseguidos, mas Ele estaria conosco. Jesus está conosco, e quem é inteligente e sábio já está entendendo, não é a luta que vai me fazer parar, porque a luta pode se levantar, mas se eu tenho Jesus, eu tenho conforto do meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós vamos levar, ou que nós buscamos levar, as pessoas que estão lançadas à distância em outros lugares, nos confins da terra. Quando Paulo, irmãos, disse, o apóstolo Paulo, e que hoje é que nós vamos ler daqui a pouco uma epístola do apóstolo Paulo, falando sobre a ceia do Senhor. O próprio Paulo disse, eu Paulo, irmãos, eu fico às vezes pensando e observando essas palavras de Paulo, e falo, Jesus,
Quem sou eu perto de Paulo? Quem sou eu perto do apóstolo Paulo? Mas ele disse: eu tenho lutas por fora e temores por dentro. Mas ter luta por fora, perseguição por fora e temor por dentro não pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Eu gostaria, irmãos, de dizer que até Jesus disse uma vez: a minha alma está angustiada até a morte. Mas a angústia do Senhor Jesus não fez perder a meta e a vontade de te buscar, porque Ele via eu e você como estamos aqui nessa noite, bendizendo o nome dEle. Talvez você tenha sido abandonado, talvez esteja passando por um divórcio. Eu disse que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu estou buscando ser bastante fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. A palavra do Senhor é o conforto de Deus e a diferença que faz ter o conforto de Deus. Eu não sei se você tem uma criança em casa que esteja enferma, ou que foi abusada, não sei. Pode ser que você tenha sido abusado ou abusada por alguém que você tinha plena confiança. Não sei, pode ser. Eu não sei se você, minha irmã e meu irmão, enquanto está aqui me ouvindo, eu não sei o que você está pensando, ou talvez dizendo consigo: o pastor não tem ideia do que eu estou atravessando. Eu não sei. Não sei. Talvez você esteja tendo combates por fora e temores por dentro. Talvez algum dos seus discípulos, dos seus filhos, a pessoa que você amava, simplesmente te abandonou. Não sei, talvez isso tenha acontecido. Ou tenha abandonado a fé. E isso machuca a nossa alma. Você sabe disso. Pessoas, pastor Jonas, que você discipulou e viu receber a unção do Senhor Espírito Santo, e essas pessoas se foram, ou caíram, ou estão na rua. Talvez você aconselhou alguém e viu essa pessoa começar a crescer, frutificar, gerar, e de repente essa pessoa voltou, e parece que desacelerou tudo. Isso traz uma certa angústia para as nossas vidas. Mas lembre-se de que o Senhor teu Deus, Ele sempre aparece trazendo conforto para você. E esse é o Pai de compaixão que nós viemos adorar aqui na noite desse dia. Como é bom ter esperança e ter um Pai de compaixão ao nosso lado. Irmãos, olha eu de novo, porque essa é a única viagem que eu fiz que eu não voltei inteiro, uma parte minha ficou lá. E eu lembro sempre do que eu vi naquele lugar, diferente de tudo que já me disseram, de tudo que eu já estudei, mas eu vi ali pessoas, e perguntando, interessante, você já ouviu alguma vez alguém dizer que você parece Jesus ou você é Jesus? Naquele lugar, quando você anda, eles vêm, te cheiram, te pegam, quando você senta, fica passando a mão no seu tênis sujo de terra, e eles cheiram como se você fosse algo jamais esperado. E quando você pergunta o porquê, o tradutor diz: eles não acreditam que você está aqui por causa dele. E só quem fez isso, que eles ouviram falar, foi Jesus. Então não é apenas enviar a sua oferta, é estar lá, levando o Senhor de conforto. Porque esse conforto que você e eu temos aqui, o mundo precisa conhecer. Mas vamos lá. No livro do Êxodo, o capítulo 34, verso 6, nós vemos o Senhor Deus se apresentando ao seu servo Moisés, pela primeira vez.
E ele diz que ele é o Senhor misericordioso e piedoso. Esse é o Deus de conforto. Eu não sei se você está entendendo. Você está aqui por causa de um Deus misericordioso e piedoso. Você é confortado. Sabe por que você está aqui hoje? Talvez alguém nem sabe porque essa dor do estupro, essa dor do abandono, essa dor do não reconhecimento, não sabe como você está vivendo. É porque o Deus misericordioso, Ele caminha ao teu lado, Ele traz conforto. As pessoas que têm o impacto, que conhecem a Jesus, e o Evangelho é simples, amigo. O Evangelho é simples. Talvez aqui eu tenha que falar algo mais difícil, mas quem não conhece Jesus, ele quer saber um pouquinho só. E eu remoía no meu coração, numa luta terrível, pastor Braz, pensando: Senhor, eu vou trazer essa palavra a um povo que tem tanto, e que às vezes escolhe o dia, mesmo sendo o dia da ceia, marcam coisas ou não vêm ou falham, porque não entenderam. Quando muitos que conhecem o Senhor, eles vêm correndo, eles querem somente ouvir sobre Jesus, cantar sobre Jesus. Mas o Senhor dizia: é essa palavra. E eu, agora em casa, vindo para cá, andando de um lado para o outro, preparando e dizendo: Jesus, será que é isso mesmo? E eu vi a glória do Senhor se derramando ali em casa, e o Yuri sendo tomado pelo Espírito Santo, de joelhos ali no chão, e o Senhor dizendo: não, meu filho, aqui também eu tenho um povo que está sequioso por ouvir a minha voz, em sentir o Deus misericordioso. Nem espera a palavra, nem espera o louvor, mas já começa a fazer festa. E você não entende, irmãos, o que é isso. Sabe o que é você chegar no lugar, e o Senhor falou muito comigo, quem acompanhou a expedição viu isso. Você chega no lugar, eles te recebem ali dançando, já bendizendo, já cantando, vai de um lado para outro, e canta, e salta, e pula. E quantas vezes nós chegamos aqui na casa do Senhor, e nem o joelho dobramos, mas o Senhor dizia: mas eu, pela minha misericórdia, eu suporto os meus filhos, e eu não vou abandoná-los, porque eu sou o Senhor misericordioso. Bendito seja o nome do Senhor. Marcele, quando nós olhamos originalmente no inglês, você vai ver, naquela primeira Bíblia, King James, de 1611, você vai ver que lá está escrito compassivo. Esse misericordioso está compassivo. Eu sou compassivo para com esse povo. Olha só, irmão, eu não sei, olhando para a palavra do Senhor nosso Deus, no livro do profeta Oséias, capítulo 1, verso 8, o Senhor usa uma linguagem que poucos de nós têm coragem de usar. É por isso que eu estou aqui na reunião de ceia. Olha só o que o Senhor, irmãos, põe no versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Depois disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher daquelas da prostituição, e que ela tenha filhos da prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do seu Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz a uma filha. E Deus lhe disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruhamá, porque não tornarei mais a compadecer-me das casas de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra,
nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz a um filho. O Senhor disse: vai parar. Mas a sua misericórdia disse: não, vai continuar. O Senhor disse: não terei misericórdia de Israel. E eu pergunto para você: quem é Israel hoje? Olha, eu vou dizer para você: sabe por que é que nós fazemos tanta coisa errada e ainda estamos aqui? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Elas são novas a cada manhã. E o mundo precisa conhecer esse Deus misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns crentes, irmãos, não se sentem confortáveis em falar como Deus fala, com carinho, com misericórdia, compassivo às pessoas. O salmista, no Salmo 113, verso do 5 ao 9, ele diz: quem é como nosso Deus, que nos vê de tão alto, mas se abaixa para se envolver com a gente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é como nosso Deus, que grande como está preocupado com você e comigo, enquanto muitas vezes nem eu mesmo me suporto. E eu sei que é assim com você também. Às vezes o nosso cheiro nos irrita, uma dor nos irrita, as palavras irritam, ouvir a nossa voz gravada nos irrita, tirar uma foto de nós mesmos nos irrita. Que coisa feia, não é o meu melhor ângulo. Mas ei, eu venho dizer para você: Jesus veio aqui para te ver, simplesmente porque Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus é esse? Isaías 49:15. Vamos ver lá como é que está escrito. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Porque fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade e arrogância do teu coração, te enganou. Tu que habita nas cavernas das rochas, que ocupaste as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. E o Senhor vem falando aí, vem trazendo. Eu li, acabei lendo em Jeremias. É 49 de Isaías e 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Por que você está preocupado se a tua mãe não te entende? Por que você está preocupado que o teu marido não te entende? Por que você está preocupado que o filho não te entende? Se o Senhor te entende. Você está entendendo? Glória a Jesus. O conforto do Senhor nosso Deus, que jamais desampara os seus filhos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? O Senhor está do teu lado. Mas sabe o que é que nos irrita muitas vezes, irmãos? No Salmo 25:10 diz que todos os caminhos do Senhor são caminhos de misericórdia. Então eu quero dizer que até o caminho da dor é caminho de misericórdia. Quando o Senhor tira algo de nós, que nós nos voltamos para Ele, porque se Ele não tirar, a gente vai embora. Alguns de nós só aprendem da misericórdia de Deus, que nós precisamos dEle, não daquilo que temos, quando nós perdemos. Se eu perguntar aqui quem já perdeu alguém, alguma coisa, um serviço, e foi para os pés de Jesus, eu sei que eu vou encontrar muitos aqui. Mas sabe o que é isso? São as misericórdias do Senhor. Quer encontrar pessoas que gostam de ouvir falar de Jesus? Vai no hospital. Quer encontrar pessoas que querem ouvir falar de Jesus e você não precisa nem da cesta básica? Vai na África. Vai no Nordeste.
você só fala, tem alguém que te ama. E eles ficam querendo. E quando você abraça, eles se derretem e fica ali. Irmãos, eu queria que vocês vissem para entender porque é que eu amo o meu Senhor e corro atrás dele e o louvo e choro e sinto a sua presença quando vejo, irmãos, quando vivo o que vivi naquele lugar e em outros lugares. Avançai e vem aquele monte de gente correndo atrás. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Estive em Natiquiri, um campo de refugiados. Sabe quanto tempo foi o louvor? 3 horas. Sabe quanto foi a palavra? 5 horas. Sabe quantas pessoas saíram da igreja? Nenhuma. E vou dizer para você, chegaram atrasados? Não. O culto começou às 9. Eles estavam lá desde as 7. E quando nós chegamos, fez festa. E quando nós saímos, eu me lembro de uma mãe amamentando o filho e chorando. E ela dizia na língua macu, irmão, está dizendo para a gente, não vão, ainda não, é cedo. Sabe o que eu entendo com isso? Como disse o meu irmão, amigo pastor, não se apresse em sair da presença do Senhor. É porque lá não tem internet para pecar. É porque lá não tem celular para pecar. É porque lá não tem TV para ver o jogo. É porque lá não tem comida para comer. E a ceia, a invenção de trazer pão é nossa. Porque lá nós dizemos que Jesus é a chima da vida. Jesus não é o pão da vida como nós comemos lindo aqui. É a chima, é a mandioca. E eles comem um pedaço. Não, aquilo que vocês viram é nos lugares onde nós já estamos mudando um pouco a cultura. Mas nós vamos num lugar que eles comem porque nós não podemos comer aquela mandioca que fica em cima da casa estragada. Eles comem a mandioca e depois aquele pouquinho de água é como se fosse o vinho. E eles bebem com gozo e saltam glorificando o nome do Senhor Jesus, adorando o nome do Senhor Jesus, porque eles já receberam o conforto de Deus. E eles vão entrar nos céus. Agora eu é que fico pensando se tem lugar para mim. Ainda bem que o meu Senhor disse que ainda há lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu me lembro, irmãos, o que acontece é que nós, quando estamos no momento da dor, a gente fica muito ferido, muito machucado. É ou não é? Eu não sei se é assim com você. Então às vezes a gente fala, Senhor, será que essa luta que eu estou passando, o Senhor está comigo? Eu não sei porquê, irmãos, que nós ajuntamos ou ligamos a presença de Deus à ausência de luta. Isso não é verdade. Porque Ele é Pai de conforto, de consolação. A verdade é que às vezes Ele não diz alguma coisa. E eu sei o que é isso, irmão, porque em se falando de bons pais, quem é pai aqui sabe disso. Eu criei 3 filhos, ou seja, criei 2, né? Estamos acabando de criar o 3º. E eu estava com eles, com Augusto, com Ricardinho, com Yuri, nos momentos de tirar sangue. Eu estava com o Ricardinho no momento, a Rosa às vezes não aguentava, falava, amor, vai você. E eu acompanhava. Fazer cirurgia de amígdalas. Eu estava nos momentos de cirurgia. E eles olhando, no momento que a enfermeira estava tirando sangue, espetando eles olhavam para mim, pai, não deixa, pai, não deixa. O que é que o pai faz nesse momento? Fica calado. Eu estou aqui. E depois que passa, diz, meu filho, você é forte. Eu fiz com esse, um deles está aqui, e o outro está ali, e um está lá em Belém. Só depois da dor é que chega o conforto. E você está preocupado, quem sabe dizendo, meu pai nem está me vendo. Mas o Senhor me mandou para dizer que o Pai de misericórdia nunca se afasta dos seus filhos. Ele sempre está aí. Nós é que não compreendemos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A sua presença é o bastante. Quando a tristeza nos afeta, também afeta a Deus. Quando você chora, o Senhor sente a tua dor. E eu vou dizer, irmãos, como um pai falho que sou, Edson, eu senti a dor dos meus filhos.
Mas eu sabia que eles precisavam passar por aquilo para ficarem bem. Ei, mulher, ei, homem, o Deus de conforto está aqui nessa noite. Quem deu crédito à minha pregação? Em quem se manifestou o braço do Senhor? Nós estamos tão mal acostumados, queremos somente ouvir de coisas que vai me fazer bem, tocar o meu ego. Outra vez uma profecia que vai dizer que eu vou receber, ou alguma coisa nova, alvissareira, que me encante a minha forma de pensar. Mas eu quero dizer, se eu fosse você, eu me contentaria, porque o Pai de misericórdia caminha ao teu lado e Ele está aqui nesta noite. Mesmo o Senhor nosso Deus, sabendo o resultado final, Ele que pode ver o dia da redenção, segundo a sua palavra, Ele pode ver o dia da ressurreição, quando toda lágrima será enxugada. Aí não tem jeito, olha eu falando dele de novo. Me deu um desespero ali, irmãos, pensando em Jesus, que países grandes, sem política de saneamento, como é que vai chegar água até aqui? E o Senhor dizendo para mim, ô meu amigo, não se preocupa não, só compartilha comigo, que eu sou o Senhor de compaixão. Compartilha para eles, que eles vão vencendo, eles vão passando a sede, eles vão passando a fome. Comida é bom, irmãos? É. Água é bom? É. Mas a gente tem mania de querer mudar, né? A gente tem mania de querer fazer a nossa vontade. A minha vontade é de levar, porque se deixar a gente, irmão, começa a levar comida, coisa que eles nem conhecem. Eles não precisam disso, porque eles nunca viram. Eles não têm desejo por isso, porque nunca viram. Eu e você aqui é que tem desejo de um iPhone novo, de um Samsung novo, de uma TV nova, porque já viu, porque fica de olho na vida do outro, quer mais um carro, quer mais uma casa, quer mais um terreno, quer mais dinheiro, mas eles nunca viram. Mas vou dizer para você, eu e você, daqui a pouco passaremos e tudo isso vai ficar aqui. Mas tem uma coisa que eu, você e eles, quando recebemos, nunca mais perderemos, é a herança eterna. Então, o nosso Senhor compassivo, que está aqui, também está lá, bendito seja o nome do Senhor. Olha só, queridos, eu fico observando, irmão, como é que Deus está vendo. Você já imaginou? Pensa o melhor final para a tua história. O Senhor manda dizer, o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu, o que não desceu ao teu coração, é isso que está reservado para você. Olha só, está vendo? Isso é o som da alma. Aleluia, glória a Jesus. Esse é o som da alma. É isso que Deus tem para você. Irmãos, Deus sabe. Você que é careca, Ele sabe o porquê. Você que tem muito cabelo, Ele sabe porquê. Eu que sou mais baixinho, Ele sabe porquê. Você que é mais alto, como Juliano, Ele sabe porquê. Mas vou dizer uma coisa, independente disso, Ele está presente, está perto de todos nós, porque Ele é o Deus de misericórdia e compassivo. Aleluia. Vocês imaginam o que Jesus sentiu com a morte de Lázaro, a ponto de chorar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que o meu Senhor chora comigo, quando eu apresento as dores para Ele, e Ele chora com você, porque Ele é o Deus de compaixão. Eu estou te trazendo comigo a um lugar que nós precisamos chegar hoje, em nome do Senhor Jesus. De alguma maneira, Deus traz o seu conforto, e Ele, de alguma forma, Ele nos
consola, Ele intervém. Você já viu alguém esperando para ter um filho, e os anos vai passando, o tempo vai passando, e Deus de vez em quando traz uma promessa dizendo: você vai receber, assim como aconteceu com Abraão, com Isaac. Você já viveu alguma vez uma luta e o Senhor dizendo: não tema, eu sou contigo? E você fala: mas Senhor, aonde o Senhor está? Dizendo: aguenta um pouquinho, porque o que importa, Ele está contigo. Talvez, quando nós olhamos para isso, nós não compreendemos que Ele é o Senhor de compaixão. E como no Salmo 119, verso 76, o salmista diz: Senhor, Tu és o meu conforto. O amor de Deus é para sempre, não tem fim. Ele é largo, Ele é profundo. E nós estamos aqui, e essa ceia de hoje é para que nós conheçamos um pouco mais do amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, é como uma nuvem. Está distante, mas está fazendo sombra aqui. Laudelino, o amor de Deus é como sombra de uma nuvem. Parece que está longe, mas se você está vivo, é porque Ele está fazendo sombra. Não, você não entendeu ainda. O amor de Deus, mesmo quando você não vê, se você entender que Ele existe e é por você, você faz festa sabendo que Ele está por perto. Só Deus sabe. E eu às vezes queria pensar: Senhor, por que o Senhor levou? Como é que o Senhor levou minha mãe? Eu estava distante e ela caiu e não tinha ninguém. Eu, como bombeiro aqui, eu não pude estender as mãos e levantá-la. Aí o Senhor vem dizendo: meu filho, você não sabe, eu estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é ninguém. Você não poderia dar para ela o que ela recebeu de mim. E o que ela recebeu de mim foi a vida eterna. Talvez você não saiba que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, você quer fazer alguma coisa, o Senhor dizendo: eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou entendendo, somente confia em mim. Você crê no amor de Deus? Se você crê no amor de Deus, ou será que é da boca para fora? É tão bonito dizer, mas é difícil viver. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ah, é? Então por que está temendo? Por que pede prova? Se Ele está com você, se encosta no cajado do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. E vou dizer para você, irmão, sabe para que é que o pastor usa a vara e o cajado, né? Às vezes um solavanco de Deus dizendo não, é um conforto do Senhor para você herdar os céus. Às vezes o Senhor colocando fim na vida de alguém, é porque esse alguém está preparado, e se ele deixar viver um pouco mais, vai se distanciar do Senhor. Então sim, a sua vara e o seu cajado me confortam. Quando Israel foi destruído, quando os muros foram derrubados, quando a nação foi levada cativa, as misericórdias do Senhor estavam lá. Quando você está sendo provada, quando você está sendo provado, as misericórdias do Senhor estão aí. Jeremias 3, verso 19 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O amor dele nos consola, a sua presença nos consola. Então eu não sei se você pode dizer:
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mesmo que você não sinta, o Senhor está sempre ao teu lado. Mesmo quando você não vê, o Senhor está lá. Paulo planejou ir para um lado, o Senhor levou ele para o outro. Quando ele foi para o outro, o Senhor mandou. Ele sentiu o peso da batalha, mas ele disse: o Senhor está comigo. O cajado de Deus dá direção para as nossas vidas. O pastor sempre confere as suas ovelhas. Se a luta ainda não passou, é porque a lição ainda não foi alcançada. Se ainda o medo está aí, é porque você não aprendeu ainda. Mas vou dizer o seguinte: o conforto de Deus está aí. Você sabe qual é a hora? Nós temos professores aqui, né? Professoras aqui, né? Sabe qual é a hora que o professor não fala com o aluno? É na hora da prova. Mas não significa que não está ali, porque ele quer ver você aprovado. Agora vou dizer uma coisa: bendiga o nome do Senhor na hora da prova, porque a sua presença nos conforta. Não se preocupe com a sua queda de cabelo. Não, Ele sabe disso também. Você pode ficar sem cabelo, mas você nunca vai ficar sem Deus. Não se preocupe com a enfermidade. Você pode estar doente, mas o teu Senhor disse: eu estou contigo todos os dias. Não se preocupe com a tua dor. A dor pode estar aí, mas eu vou dizer para você: a sua presença te conforta. Não se preocupe quando a morte chegar. Isso é coisa para crente que vai tomar ceia, porque Jesus venceu. Certamente você vai vencer, e a vitória está vindo logo aí. Eu estou falando sobre o conforto do Senhor. Aleluia. O cajado do amor, o cajado da direção, o cajado da proteção, o cajado da ira de Deus contra os nossos adversários, ele sempre está ao teu lado. O cajado que coloca na frente, que diz: volta. Quantas vezes nós sentimos uma angústia e o Senhor nos leva para outro lado? É o cajado do Senhor que está conosco. Quantas vezes nós sentimos algo e entendemos que Deus não está aprovando? É o cajado do Senhor. Deus é o Senhor que conforta. Se encosta no cajado do Senhor e você não vai cair. Se encosta na presença do Senhor. Se você, escuta o que eu vou dizer, se quando a luta vier, quando a dor vier, quando a angústia vier, você disser: em ti, Senhor, me refugio, somente em ti, meu Senhor. Aleluia. O inimigo vai fugir e você vai ficar de pé. O vento vai passar, porque sem que haja palavras, é lindo cantar, mas viver é só para quem entende que o Senhor de misericórdia está do lado. Quando nós cantamos que sem palavras o Senhor te ouvirá, Ele conhece tua angústia, tua dor. Aleluia, oh glória a Deus. Aí você, na hora da sobra, canta, encanta, mas na hora da dor, esquece-se. Mas não se esqueça que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Deus de conforto, de consolo, caminha ao teu lado. Não é a droga, não é uma bebida, não é uma pessoa, não são os teus sonhos que te confortam. Sonhos surgem hoje, desaparecem amanhã. Às vezes até mesmo um amor surge hoje e deixa de ser amanhã.
Mas o Senhor é para sempre. O teu confortador é para sempre. Ele é o Deus da consolação. Ele é o Deus que traz conforto e consolo para o teu coração. É por isso que você está aqui nessa noite. Mas agora eu vou dizer mais um outro segredo. Quando você e eu estamos sofrendo em angústia, Deus está trabalhando através de nós. Sabia disso? Porque quando está tudo bem, é difícil em Deus trabalhar. Você quer ir para a praia, você quer ir para a ilha, você quer ir para Campos do Jordão, você quer bater asa, mas na hora da dor, você vem para o círculo da oração, você vem para o culto de ensino, você convida o pastor, você chama o irmão de oração, você chega perto de um profeta, você faz campanha, você olha para os céus, você chora, você se humilha, você clama, e o Senhor se faz presente através da tua dor. Aleluia, glória a Jesus. E hoje Deus vai agir através da dor de alguns. E vai acontecer algo, eu vou ousar dizer, fenomenal. Porque quem estava esperando que fosse uma palavra, se frustrou. Mas eu vou dizer o que será. É o Deus de misericórdia que marcou encontro conosco nesta noite aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo aprendeu a parar de confiar em si mesmo e passou a confiar num Deus que tem poder para ressuscitar os mortos, mesmo que ele não curasse uma enfermidade que ele tinha. Mas enquanto Paulo estava enfermo, ele escrevia, o Senhor dizendo para ele: a minha graça te basta, e ele dizendo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. A minha graça te basta, e ele dizendo: eu sei que o meu Redentor é Senhor. Aleluia. Lembre-se disso. Em Deuteronômio, Moisés recordou 40 anos de deserto. Sabe o que é deserto, irmãos? É um lugar que não tem vida, sem água, sem comida, mas Deus sustentou. Está lembrado do teu deserto? Mas vou dizer para você, você está passando deserto novo aqui? Eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Jonas. Quer ouvir uma palavra que faz diferença? Convida alguém que está no sofrimento, na dor. Ele fala da alma, porque ele não tem mais nada. Sai do interior, porque o Deus de conforto, o Deus de consolo, Ele caminha ao lado dessa pessoa que está sofrendo, está em angústia. O Deus de consolo está aqui nessa noite. Aleluia. Moisés lembrou do deserto, e o deserto deu ousadia para Moisés dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E as palavras de Moisés foram usadas por Jesus de novo. Lá na tentação. E eu ouso dizer que pode haver aqui nesse lugar alguém cuja dor fez sair das suas entranhas palavras que honram o nome do Senhor, e o Senhor vai usar as palavras que saírem da tua boca. Olha o que disse o meu servo, olha o que disse a minha serva, olha como é que ele está, olha como é que ela está, honrando o meu nome. E o Senhor de todo conforto conforta o teu coração, mas Ele também humilha o diabo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O maná é para o dia, não é para juntar. E nós aprendemos a juntar as coisas, né? Quando está tudo bem, a gente junta. Mas não adianta. Recentemente eu estava cuidando de alguém, de uma família, que o pai juntou. E como maná, a riqueza começou a feder na hora da separação de bens. Separação. Porque o que Deus dá é para o momento. O que Deus te deu
É dele, é santo, é para o dia de hoje. E para você se confortar com o que Deus te deu. E só para parecer que eu estou me encaminhando para o final, porque eu não estou em Maratane. Aqui 1h30 de culto, eu sei que já incomoda muito. Mas se eu fosse você, aprenderia a servir Jesus com maior integridade. Não foi só um culto que eu passei, não, foi outro culto, foi 4 horas. E vou dizer para você, a comida está lá fora esfriando, e eles estão aqui esperando. E o interessante é que depois eu me lembro de uma irmã, que eu peguei a comida que a gente não podia comer, peguei lá para não desfazer deles, e nós fomos orientados, aí falam, não come essa comida não, você vai, que a água daqui é ruim, é difícil. E eu cheguei e fui entregar para uma senhora, que estava do lado de fora. Quando fui entregar para ela, porque primeiro os missionários comem, e depois eles comem, eles ficam tudo esperando, sem maldizer. E quando a gente sai, aí eu dei o prato de comida para ela, e ela fazendo assim, disse que não queria dançar, queria louvar a Deus, não era hora de comer ainda. E o tradutor dizendo para ela está dizendo que enquanto os missionários estiverem aqui, Jesus está aqui, ela vai aproveitar, comer depois. Muitas lutas Deus nos dá para a gente aprender a consolar o outro. Porque se não passar pela luta, diz, está fazendo gracinha. Está chorando? É bobo. Vê o pastor chorando? É tonto. Mas quando entra na luta, vê o pastor chorando, ele chora junto, quer nem saber por quê. Ele quer se alegrar. Vê alguém em depressão, fala, não, eu sei o que é isso. Tem muita gente passando por necessidade, e a igreja tem o Consolador. É por isso que o Senhor nos prova. Eu me lembro de uma igreja pujante, a igreja do Nordeste. As irmãs vestiam inclusive a roupa toda branca. E quando saía, muito parecia que estava marchando um exército. Se for fazer hoje, alguém vai dizer, mas precisa disso. Vai cantar onde? Vou cantar no céu, infeliz. Cheio de gozo no Senhor. Por isso que Deus nos dá muitas vezes luta e permite. Deus nos dá muitas provas para que nós sejamos consolados, e com o consolo que somos consolados, nós aprendemos a consolar outros. Elvis, eu estou mentindo, Elvis? Quem foi confortado não sabe confortar? Aleluia. O Deus de consolo e de conforto está falando com a sua igreja nessa noite. A dor não nos faz sentir, irmãos, outra coisa senão empatia pelos outros. A dor, irmãos, faz a gente ver uma enfermeira como um anjo, faz ver um médico como Deus, uma visita como o melhor do dia. Quantos maridos não honraram sua esposa, mas lá no leito de morte ou no leito de hospital, quando ela chega, abraça, quer o filho. Esta semana alguém mandou para mim, se estiver me ouvindo, meu filho, eu só não estou dizendo teu nome, mas estou contando um milagre. Dizendo, eu dei os meus primeiros 5 passos. Mandou para, quase disse, um irmão, e ele compartilhou comigo. Perdeu as 2 pernas. A velocidade na moto, que não tinha paciência para nada, agora deu lugar à paciência. E 5 passos é uma eternidade, é uma celebração. O filho que não pegava, na foto está ali no celular, ele dizendo, consegui levantar o meu filho, equilibrando sobre aquela perna mecânica, porque a dor fez ele sentir, aleluia, e valorizar alguém. O Deus de misericórdia está falando conosco. A dor nos faz ter paciência.
Eu sei disso, irmãos. Eu ouvia falar. Mas agora eu tenho em casa alguém que inspira um cuidado. Você ouvir falar da doença de alguém é uma coisa, mas quando Deus te dá, diga: Senhor, obrigado, Senhor, porque agora eu faço parte da elite, daqueles que têm empatia e que vivem encostado no cajado do Deus de proteção, enquanto tantos querem mandar o filho embora, para a salinha, para a escolinha. Você vai dizer: cadê meu filho? Posso pegar? Aonde está minha filha? Posso abraçar? Cadê o meu querido? Talvez já tenha ido, mas o Deus de consolo e de conforto está aqui nessa noite. Eu aprendi que a fé vale mais do que dinheiro, a fé vale mais do que comida, a fé vale mais do que bem, a fé vale mais do que saúde, porque até com dor você caminha dizendo: bendito seja o nome daquele que me dá força, bendito seja o nome do Senhor. O Pai da consolação te escolheu, tá? Não pare nessa viagem. Não pare. O Deus da consolação está aqui. E eu finalizo dizendo uma coisa, irmãos. Lá vai eu de novo, os queridinhos do momento. Irmãos, nós fomos fazer um batismo na ilha de Moçambique. E o mar nunca recuou tanto quanto tinha recuado. Nós precisamos entrar para achar algum bolsão para batizar aquelas mais de 30 pessoas. Só que o mar recuou e um banco de corais ali estava, cheio de ouriço do mar. E o espetar deles, irmão, eu tomei um embaixo de um pé, e no escorregão que deu, bateu aqui na minha canela, e está sarando agora, saindo o resto da casquinha. Aquilo dói, irmão, parece uma injeção de primeira categoria. E nós entramos mais de 800 metros para batizar. E à nossa frente ia um guia. Eu achei interessante que ele pisava em alguns ouriços. A gente, dos nossos, um que pisou, ai, 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 mas os irmãos entrando. Mas o que me chamou a atenção é que mulheres e alguns jovens que iam ser batizados, eles nos seguiam e eles não abaixavam a cabeça. Eu falei: acho que já deve conhecer o mar, né? O Rasul falou para mim: não, pastor, eles estão encantados porque vão ser batizados, é o sonho deles. Eles entraram cantando, toda hora cantando. Irmãos, na água, isso pesa, água por aqui, água muito límpida, no mar Índico. Eles andando, indo e entrando, cantando. Nós fomos lá, batizamos. Na saída, isso me chamou muita atenção. Eles saíram na frente, todos nós, a gente ainda saiu atrás ali, ó. Mas quando eles saíram, o sangue escorria dos pés, do calcanhar, e eles cantando, louvando o nome do Senhor. Enquanto nós estávamos ali, um que recebeu um espiãozinho fazendo assim, e eles cantando e sapateando, e o sangue descendo, e o Senhor dizendo: o louvor, olha o louvor, olha o louvor, olha o louvor. O Deus de consolo, de conforto, está ao lado daqueles homens e mulheres, mas está aqui também hoje nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé por um instante. Eu acho que Deus usou o pastor Rafael para avisar, que nem eu sabia. Eu sinceramente me falei: estou voltando, não quero cansar os irmãos, vou cumprir horário. Mas Deus quis dessa forma. Você já foi confortado pelo Senhor Deus? Em algum momento? Ei, presta atenção aqui para mim. A palavra não acabou. Já foi confortado por Deus em algum momento? Vou perguntar de novo: você já foi confortado por Deus em algum momento? E a gente só quer para nós, né? A gente só quer para a gente, né? Pois é. Eu vou pedir para que vocês, aquele que está precisando de um conforto, de um consolo, se você pudesse chegar mais à frente, se você quiser sentir no seu coração,
O Deus de conforto está aqui. Não desista nessa viagem. Ele está com você. Ele está com você. Você vai chegar até aqui à frente. Só que hoje você vai confortar alguém dos que estiverem aqui. E o Senhor vai agir sobre a tua vida enquanto você conforta. Os que creem dessa forma, eu queria te chamar para que você viesse até aqui à frente. Enquanto você confortar, Deus vai trazer algo sobre a tua vida e vai ser conforto. Porque o Senhor nosso Deus nos chamou para isso. O Deus de conforto está aqui nessa noite. Vocês estão vendo aqueles irmãos que estão chegando aqui. São histórias, são vidas, são necessidades, são sonhos. Vocês estão aqui e estão vendo, mas talvez não compreendam o que está se passando dentro deles. Mas eu vou dizer para vocês que estão aqui, vocês vão orar por conforto, e o Senhor vai confortar vocês. Vocês vão orar por cura, e Deus vai curar vocês. Porque o Deus de conforto faz assim. Foi assim que Ele fez com Paulo, é assim que Ele está fazendo comigo, é assim que Ele está fazendo com você. Louvado seja o nome do Senhor. Não tema, pode chegar mais à frente. Pode chegar mais à frente, isso, venham mais. Venham mais. Glória a Jesus, glória a Jesus. Se vocês sentirem no coração, ou estiverem sentindo comovidos, como eu vejo alguns aqui, sentirem vontade de chorar, não tem problema não. Falar em línguas, tem problema não. O Senhor de conforto está aqui. Se vocês estão aqui, porque vocês entenderam a mensagem do Senhor. A luta, a provação, não significa que o Senhor não está ao seu lado. Ele está ao seu lado. E Ele se alegra. Bonito quando vocês se abraçam dessa forma. Eu gostaria de pedir que vocês fizessem mais disso. Você que está aqui na frente, encontre alguém. Ore por alguém. Isso. Coloque as mãos sobre alguém. Isso. Não é isso, vem aqui, ora por ele, ora com ele. Isso. Orem um com o outro aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pode orar, gente. Pode orar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ora para o Senhor confortar ele, ora para o Senhor confortar ela. Ainda tem alguém aqui, Senhor. Ele precisa de conforto. Está ali, ele precisa de conforto. Seja o que o Senhor te chamou para ser. Não importa se for um irmão ou irmã, você estenda as mãos, tá? Sobre ele, toque ela. Deus de conforto. Aleluia. Mas não esconda nada. Glória a Jesus, glória a Jesus. Enquanto você está orando aí, eu oro também por você que está em casa. O Deus de conforto nos enviou para consolar vidas. Misael, chega mais, filho. Chega mais aqui, vem aqui. Vem aqui à frente, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso. Aleluia. Irmãos, Deus vai fazer algo aqui. Tá? Isso é só o começo, tá? Cheguem mais para cá. Isso. As lágrimas é a unção que lava a alma. Se você é pai, se você é mãe, está aqui e está vendo nos seus queridos aqui. Se você é esposa, se você é marido, esse é um momento de conforto. O Senhor vai fluir através de você. Se você é irmão, glória a Jesus, há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Um Deus de consolo. Ele permite algumas coisas para te quebrar. Ele não quis te matar. Ele não quis te envergonhar. Ele não quis te destruir. Ele só queria que você estivesse nesse lugar. Venha. Jesus está chamando. O Deus de consolo, o Deus que conforta os Macua, os Swahili, o Deus que conforta os congoleses, os moçambicanos, Ele está aqui. Aleluia, aleluia.
a conforto do Senhor. Eu vejo uma nuvem de glória descendo mesmo no deserto da tua vida. Ele dá pão, Ele não quis te ferir. Ele sempre esteve aí. Ele nunca te deixou. Ele nunca te repudiou, filha. Ele nunca te abandonou, filho. Ele é o Senhor de conforto. Ele esteve contigo aquele dia de angústia, aquela noite de choro, de perca. Ele caminha contigo. Venha mais. Eu não sei como você está aí na nave do templo. Eu já vejo alguns se abraçando aí na nave do templo. Faça isso também. O Deus de conforto está aqui entre vocês, jovem. O Deus de conforto está aqui. Não sou eu. Não sou eu que tem que ser olhado. É Ele, o Deus de conforto. Feche os seus olhos. Enxergue o Deus de conforto ao seu lado. Toque Ele. Vá alguém. Console. Essa luta não vai te matar. O Deus de conforto quer mostrar o quanto de conforto Ele tem para você. Você é avô, você é avó, você é pai, você é mãe. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos de conforto, de consolo. Sai do teu lugar. Vai até aquela pessoa que o Senhor tocou no teu coração. Há um espírito de conforto aqui nesta noite. Deus está agindo para confortar e consolar corações. Enquanto a vitória não vem, Ele conforta. Mas ei, eu vou te dizer, pode ser hoje. E se não for hoje, te prepara para amanhã. Porque o Deus que prometeu é muito Deus para cumprir. Ele vai agir. A cura logo vem. A resposta logo vem. Ele é o Senhor que está aqui nesta noite contigo, mas está também no dia da dor e da angústia. As coisas mudam. Às vezes o homem pensa que conseguiu, que encontrou um método, mas o método do conforto é a fé. O método do conforto é Jesus. Ei, não diga que não dá mais, que não suporta mais, que não vê mais caminho, não vê mais saída, porque o Deus do conforto e do consolo me manda dizer que o tempo está chegando. Ele muda as situações. Ele cura por completo. Ele é o Deus de milagre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vejo aqui a unção, Espírito Santo de Deus curando vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mantenha os teus olhos fechados. Mantenha os teus olhos no Senhor. Sobra os olhos para ir a alguém. Estenda as mãos sobre alguém. Tem gente ainda lá no fundo que ainda não sentiu, ainda não foi tocado. Você, meu irmão, que viu alguém que ainda não foi tocado, hoje há uma unção de conforto, de consolo de Deus entre nós. Toca, abraça, diga, verbalize, ordene, em nome de Jesus, decrete, porque o conforto de Deus paira sobre nós na noite desse dia. Aleluia, oh glória a Deus. Pai querido, aleluia, eu quero te adorar, Senhor. Senhor, chegou o tempo do Senhor dizer a esses corações o quanto o Senhor os ama. Ah, meu Deus, o Senhor nunca nos deixou sós. O Senhor sempre esteve conosco. Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor está do lado do leito, que o Senhor está do lado da cama nas noites de dor, que o Senhor está conosco quando andamos, que o Senhor está com o teu filho, com a tua filha, enquanto ele ou ela dirige, que o Senhor está ali ao lado, que o Senhor vê.
Senhor, abre os olhos dos teus filhos que aqui estão, para que eles tenham revelação, para que sintam e vejam que o Senhor e a tua palavra não é brincadeira, é sério, é real, é eficaz, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor está conosco. Senhor, assim como o Senhor esteve ao meu lado durante esse tempo, ó Deus querido, de viagem, mas o Senhor está conosco. O Senhor está com o meu filho lá em Belém, o Senhor está conosco aqui, o Senhor está com o missionário, o Senhor está com o africano, o Senhor está com o indiano, o Senhor está com aquele que está morrendo, aquele que está acabando a sua vida, a sua existência. O Senhor é Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. O Senhor está conosco, o Senhor é o teu ajudador, o Senhor não te deixa, o Senhor te acompanha, a sua vara, o seu cajado te conforta, te consola. Ele prepara uma mesa diante de você, mesmo na presença dos inimigos. Se você crê, e eu sei que há fé da parte do Senhor, está te levantando. O cajado do Senhor, você que está caído, você que chegou ao chão, o Senhor hoje te levanta. E você vai ser lembrado, você vai ser lembrada. Quem te deixou vai voltar, quem desistiu de você vai encontrar-te outra vez, porque a glória do Senhor, através do seu conforto, é sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.